Olá, amigo, tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma vez, tá? Meu nome é Pablo e dessa vez eu estou aqui para resolver a prova de informática que foi aplicada no concurso da Secretaria de Estado de Gestão Pública do Governo do Estado de Alagoas, né? Então foi uma prova aplicada para o Estado de Alagoas, né? Secretaria de Estado de Gestão Pública. Você vai encontrar na internet essa prova com a sigla POAL e foi uma prova aplicada em 2013, uma prova aplicada pelo CESP, como outras que nós já comentamos aqui no nosso canal. Então tá aqui, ó, POAL. Esse é o nome que você vai encontrar lá no site do CESP e também no PCI Concursos e outros sites. Tá ok? Como você já sabe, o Informática Passo a Passo, além de um site na internet que nós temos, né, que é o informaticapassoapasso.com.br, ele também é um canal de vídeos no YouTube, onde a gente coloca diversos vídeos ensinando a realizar algumas tarefas interessantes e também nós temos a seção de resolução de provas de concursos públicos. Bom, então vamos lá, vamos para mais essa prova. Tá? Então eu vou descer aqui rapidamente até chegar nas questões de informática. Eu já preparei aqui tudo. Beleza. Vamos começar aqui pela questão 21. Aqui eu aumento o zoom para ficar mais fácil para você visualizar. Bom, essa é uma questão, essa é uma prova no formato certo e errado. Então, na verdade, cada questão é somente uma alternativa, uma assertiva que você vai julgar como certo ou errado. Então, vamos começar pela 21. Julgue os itens a seguir relativos ao sistema operacional Linux e Windows. Diferentemente do Linux, o Windows permite que o usuário crie sua própria versão do sistema operacional, mediante a alteração do código-fonte do programa. Diferentemente do Linux, o Windows permite que o usuário crie sua própria versão do sistema operacional, mediante a alteração do código-fonte do programa. Bom, na verdade, né, pessoal, o que nós temos aqui é o contrário. Por quê? Bom, vamos lá, deixa eu fazer algumas anotações que eu considero serem pertinentes. Aqui, ó. O Windows é um software livre. Opa, perdão. O Linux é um software livre. O Windows é um software proprietário, gente. Pessoal, só um software livre pode ter o seu código-fonte modificado. Eu explico por quê. O software, para ele ser livre, o código-fonte dele tem que ser aberto, tá? E o código-fonte dele sendo aberto, dá a possibilidade de utilizadores modificar o código-fonte, criando novas versões e até mesmo adaptando aquele software de acordo com as necessidades desse usuário. Portanto, o software que permite essas modificações e até mesmo gerar novas versões é o Linux, por ser um software livre. Tá certo? O Windows não, porque o Windows é um software proprietário. Então, todas as modificações a serem feitas no código-fonte do Windows, elas devem ser feitas pela Microsoft, tá? Porque a Microsoft é a empresa que mantém o código-fonte dele. É a empresa que mantém o funcionamento ou que faz as correções e desenvolve mesmo as versões do Windows. Tá ok? Por isso a questão 21 está incorreta. Questão 22. Além de servir de plataforma para outros softwares, outra função básica dos sistemas operacionais é gerenciar e controlar o hardware. Bom, pessoal, como eu sempre digo aos meus alunos, sistemas operacionais. Então, é nosso próximo tópico, né? Sistemas operacionais. A gente fala que eles são os principais, o sistema operacional é o principal software de um computador. Quais são as funções? Gerenciar os softwares, gerenciar o hardware, servir de interface para que o usuário interaja com o sistema. Então, muito simples. As funções do sistema operacional são gerenciar os softwares, gerenciar o hardware e servir de interface para que o usuário possa interagir com o sistema.
Então, quando ele fala, além de servir de plataforma para os softwares, outra função básica do sistema operacional é gerenciar e controlar o hardware. Ótimo. E ele também poderia falar que ele serve de interface para que o usuário interaja com o sistema. Então, agora nós temos a questão 22 como certa. Ótimo. Questão 23. No que se refere à segurança da informação, julgue os itens subsequentes. Bom, como vocês podem ver, essa questão de segurança da informação, ela é muito presente nas provas do CESP. Então, é um tópico que a gente tem que estudar com muito carinho e atenção. 23. Se for configurado corretamente, o Microsoft Security Essentials é um firewall que protege o computador contra invasões pela rede privada ou pela internet. Se for configurado corretamente, o Microsoft Security Essentials é um firewall que protege o computador contra invasões pela rede privada ou pela internet. Aí é que tá, gente. O Microsoft Security Essentials ele não atua como firewall. Na verdade, ele é uma espécie de um antivírus. Tá certo? Então, essa questão está incorreta. O Windows ele tem um firewall que já é nativo dele, né? Então isso é separado. O Microsoft Security Essentials é uma ferramenta que protege o seu computador contra alguns programas maliciosos, tá bom? Mas ele não exerce a função de um firewall, mesmo porque no Windows já tem um firewall. E o Security Essentials, você pode até baixar na internet. Hoje em dia é o que a gente chama de Windows Defender, que já até vem no Windows, né? Mas mesmo assim, mesmo ele tendo sido transformado em um Windows Defender, ele não atua como firewall, tá ok? Então a questão 23 ela está errada. A questão 24. Um computador que apresenta reinicializações inexplicáveis ou lentidões excessivas no processamento de comandos pode estar infectado com algum malware, como vírus ou spyware. Claro, pessoal, se o computador reinicializa de maneira inexplicável e apresenta lentidão excessiva, pode ser um malware? Gente, a gente tem que ficar atento aos detalhes. Eu vou, inclusive, veja bem, ele fala pode, né? No processamento de comando, pode estar infectado com algum malware. Poder pode, claro que sim. Ele pode sim estar infectado com algum malware. Veja bem, o lance da reinicialização, né, inexplicável, pode ser problema de software ou pode ser problema de hardware, tá certo? Mas a questão da lentidão não é problema de hardware. Lentidão não. Lentidão pode ser problema no sistema operacional e pode ser também algum malware, algum programa malicioso, né, que está instalado no seu computador e que está executando algumas tarefas que estão fazendo com que o seu computador fique realmente lento. Tá ok? Então pode ser um vírus, pode ser um spyware e esses são exemplos de malware, embora não sejam os únicos exemplos de malware. Tá ok? Lembrando que esse cara aqui, ó, o spyware, é um software espião, não é isso mesmo? Que monitora os seus hábitos de navegação e envia relatórios para entidades externas, pessoas que se interessam pelos seus hábitos. Tá ok? Questão 25. No Microsoft PowerPoint, o slide mestre facilita a criação de apresentações com mais de um estilo e com temas diferentes. Bom, gente, no Microsoft PowerPoint, o slide mestre facilita a criação de apresentações com mais de um estilo e com temas diferentes. Sim, porque na verdade, o slide mestre é o slide padrão de uma apresentação de slides. Então, todos os novos slides inseridos, por padrão, eles vão seguir o layout do slide mestre, tá certo? Então, se você quer inserir elementos em todos os slides, né, é melhor que você insira no slide mestre, porque todos os novos slides que forem inseridos seguirão, na verdade, o layout daquele que é o principal, chamado de slide mestre.
Então, a questão 25, bem tranquila, ela está certa. Questão 26. Diferentemente do que ocorre no Writer, o uso simultâneo das teclas Ctrl W, pressionar as duas ao mesmo tempo, né, em um texto em edição no Microsoft Word, causa o fechamento do arquivo. Bom, essa questão, ela está incorreta, mas você tem que tomar muito cuidado. Porque se você lembrar que Ctrl W fecha um arquivo no Word, você acaba marcando essa questão 26 como correta. Só que a gente tem que lembrar que ele fala aqui, ó, diferentemente do que ocorre no BR Office Writer. Então ele está querendo dizer que o Ctrl W ele fecha um arquivo no Word, mas não fecha um arquivo no Writer. E na verdade, esse atalho Ctrl W ele fecha o arquivo tanto no Word quanto no Writer. Por isso, essa questão 26 está incorreta, porque o Ctrl W ele fecha tanto no Word quanto no Writer. Bom, vamos para a questão 27. Tanto no Microsoft Excel quanto no BR Office Calc, o uso da fórmula é igual à média A1, ponto e vírgula, A20, resulta na média aritmética dos conteúdos numéricos de todas as células entre A1 e A20. Bom, essa questão é uma questão incorreta. E, Pablo, por que ela é incorreta? Veja bem, se eu escrevo é igual à média de A1, ponto e vírgula, A20, eu estou fazendo média das células A1 e A20. E se eu coloco é igual média de A1 a 20, o que eu estou fazendo? Média de todas as células compreendidas entre A1 e A20, inclusive as duas, A1 e A20. Portanto, o erro está no ponto e vírgula. Na verdade, se a gente usa o ponto e vírgula como separador dos argumentos de uma função, ele significa i. E o dois pontos é o até. Então, para que essa questão tivesse correta, ele deveria pegar, ao invés de colocar ponto e vírgula aqui, deveria ser dois pontos. Aí seria conteúdos numéricos de todas as células entre A1 e A20, mas teria que ser dois pontos. Bom, aí a gente vai para uma próxima questão. Com relação ao Outlook Express e ao Internet Explorer, julgue os itens a seguir. O navegador Internet Explorer 9 possui 4 zonas de segurança, entre elas a zona Sites Restritos, que define segurança em nível de controle proibitivo a sites que possam danificar o computador ou informação, impedindo-os de executarem programas não permitidos pelo usuário. O navegador Internet Explorer 9 possui 4 zonas de segurança, entre elas a zona Sites Restritos, que define a segurança em nível de controle proibitivo a sites que possam danificar o computador ou informações, impedindo-os de executarem programas não permitidos pelo usuário. Bom, essa questão ela é uma questão mais complicada um pouco, mas ainda assim não é nada que vai te tirar o ponto, não. O que ele está falando é o seguinte: se a gente abre aqui o Internet Explorer, vamos lá, né? Então eu vou clicar aqui e vou acessar as opções da internet. Dentro de opções da internet, nós temos a guia Segurança. E essa guia de segurança tem 4 zonas de conteúdo: internet, intranet local, sites confiáveis e sites restritos. Bom, como que funciona isso? Isso aqui funciona da seguinte forma, pessoal. Quando você tem um site que você considera um site confiável, você clica em sites
e cadastra esse site aqui dentro. Como, por exemplo, eu vou cadastrar o meu site, www.informaticapassoapasso.com.br. Ah, claro, ele tem que ter HTTPS, dois pontos, barra, barra. Pronto. O que que acontece? Todas as vezes que eu entrar no meu site, Informática Passo a Passo, o Internet Explorer vai procurar esse meu site em alguma dessas zonas de conteúdo. Ele vai encontrar o meu site na zona de sites confiáveis. E aí, ele vai ser mais permissivo com o meu site. Ou seja, qualquer ação que o meu site tentar executar, ele vai permitir. Porque eu informei que é um site confiável. E se eu cadastro um site como site restrito, sempre que eu entrar nesse site, ele vai proibir uma série de ações que esse site possa vir a tentar executar no meu computador. Então é assim que funciona as zonas de conteúdo. Então, quando ele fala, bom, vamos lembrar o que ele fala, né? Ele fala assim: define segurança em nível de controle proibitivo a sites que possam danificar o computador ou informações, impedindo-os de executarem programas não permitidos pelo usuário. Tá certo. Tá certo. A categoria de sites restritos, né, ela tem um nível de controle proibitivo, ou seja, ela proíbe uma série de ações que poderiam ser executadas, né, eh, por algum site que esteja dentro dessa categoria. Então, tá certa a questão 28, são 4 zonas de conteúdo. Existe uma chamada sites restritos e ela funciona exatamente dessa forma. Questão 29. Além de ser um cliente de e-mail, o Outlook Express tem outros recursos como calendário pessoal, agendamento de grupo e gerenciamento de tarefas e de contatos. Além de ser um cliente de e-mail, o que está certo, o Outlook Express tem outros recursos como calendário pessoal, agendamento de grupo e gerenciamento de tarefas e de contatos. Pessoal, aí é que está. Essa questão 29, ao meu modo de ver, ela está incorreta. Acontece que o CESP, no primeiro gabarito, deu ela como correta. Por que, que eu considero incorreta? Porque o Outlook Express ele é apenas um cliente de e-mail. Ele tem sim o gerenciamento de contatos e o gerenciamento de grupos, mas ele não tem gerenciamento de tarefas e nem mesmo calendários pessoais, até onde eu sei. Às vezes alguém pode discordar de mim, aí pode ficar à vontade em comentar o vídeo aí numa boa. Mas aqui, na verdade, ao invés de Outlook Express, eles deveriam ter colocado Microsoft Outlook, que é uma versão full, é uma versão super completa da ferramenta de cliente de e-mail. Então, ao invés de colocar Outlook Express, ele deveria ter colocado Microsoft Outlook, né? E aí sim a questão estaria verdadeira, como foi dita no gabarito. Tá ok? Então, eu considero essa 29 e marcaria na prova como falsa. Questão 30. Em ambiente Linux, o comando mv é utilizado para mover ou renomear um ou mais arquivos e diretórios, o que facilita a organização das informações. Correto? Essa é uma questão de Linux. Então, quando nós estamos utilizando o Linux no modo de comando, no modo, né, é, 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 sem ser um modo gráfico, sem ser utilizando uma interface gráfica, quando nós estamos usando em modo shell, na interface de comando, o comando mv serve para mover ou renomear arquivos ou pastas que nós chamamos de diretórios. Tá certo? Então é a utilização do comando mv. Eu sempre falo que comando do Linux é como o atalho do Windows, aqueles Ctrl A, B, C e tal. Enfim, nós temos que saber. Deduzir é mais difícil. Tá ok? Bom, pessoal, é isso aí. Então, nós terminamos a análise dessa prova, né? Do. Tá aqui, ó. Opa. Secretaria do Estado da Gestão Pública do Estado do Alagoas. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Espero que tenha curtido o vídeo aí no YouTube, que possam compartilhar no seu perfil lá no Facebook. Tá ok? Qualquer dúvida, pode escrever um comentário, sugestões também são aceitas. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. If there's music in the night and it's really, really right, it's the only thing I need. It intoxicates your mind, all your troubles left behind. So come on and take my lead. It's not just me, it feels